espiritualidade é uma manifestação autêntica do ser humano. Um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida e sentido para a própria existência. Trata-se do nosso estado de espírito frente às coisas, às relações, espaços, valores e significados. É o propósito e sentido que desperta a sensibilidade, intuição, percepção do universo e necessidade de conexão com a natureza. Presente na prática religiosa, na busca pelo bem e no sentido que se dá às coisas e à vida de modo geral. Para muitas pessoas, a espiritualidade é uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, ideal e força. Mas qual o futuro da espiritualidade? Olá, este é Futuro Imediato, teu programa sobre tecnologia e sociedade. Hoje vamos conversar sobre o futuro da espiritualidade. Para isso, temos a alegria de receber aqui o professor Andrei Venturini Martins, doutor em filosofia, professor no Instituto Federal de São Paulo e coordenador de pesquisa no Labo, e também nossa querida professora Andréa Kogan, coordenadora do Labo, doutora em Ciências da Religião. Que alegria ter vocês aqui, Andréa, Andrei. E Andrei, já emendar aqui contigo, perguntando o que há de novo na experiência religiosa, na espiritualidade, com o advento de tantas novas formas de tecnologia? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, Davi, Andréa, e esse tema é um tema muito interessante. Primeiro, eu acho que seria importante falar de uma diferença muito sutil entre espiritualidade e religião. A religião tem a ver com um credo institucionalizado e a espiritualidade talvez tenha como diferença uma espécie de adesão de credo não necessariamente institucionalizado. No entanto, a gente pode usar o termo espiritualidade fazendo menção, colocando dentro desse conjunto tanto a religião institucionalizada quanto as espiritualidades mais individualizadas. E aí, claro, a tua pergunta é extremamente pertinente. O quanto a tecnologia é capaz de influenciar essas espiritualidades, né? Eu diria que num primeiro momento, e a primeira coisa que me vem na cabeça é que a comunicação religiosa ela se tornou mais célere. Então eu vou dar um exemplo muito prático. No século XVI, XVII, quando um papa publicava uma encíclica, demorava por vezes 3 meses para chegar na América, né? Então, veja, a comunicação era bem menos célere e havia uma dificuldade muito maior de estabilizar a doutrina, eu diria, né? Por exemplo, na Europa havia uma diferença enorme entre o credo católico na Itália e em Portugal. Portugal parece que estava mais longe do Vaticano, então parece que as coisas elas fluíam de uma outra maneira, a religião fluía de uma outra maneira. Então, primeiro a comunicação ela se tornou muito mais célere, então é muito mais fácil as pessoas terem acesso ao que os líderes estão falando e também aqueles que não são líderes da religião, mas que têm lideranças locais. Então, isso ficou muito mais fácil. Por outro lado, eu acho que o segundo ponto, né, seria o lugar de encontro. Né? O lugar de encontro deixou de ser necessariamente o templo. Né? A internet passou também a ser um espaço de encontro com sites, com blogs, podcasts, programas. Então, de alguma forma, eu acho que a internet ela foi capaz de acelerar a comunicação e aproximar virtualmente as pessoas. Andréia, e aí? A pandemia, todo mundo trancafiado em casa, o mundo inteiro parado e grande parte do que foi dito pelo professor Andrei foi um fato no Brasil, né? Igrejas, comunidades, diversas instituições religiosas e formas de culto passaram para o virtual. Passaram para o virtual e o que o Andrei falou, saltando, então a gente fazendo esse salto cronológico e vivendo os rituais de luto e rituais diversos no momento da pandemia, a gente se
pega no seguinte lugar: como é que eu vou vivenciar um ritual de luto, ou visitar uma família enlutada, ou participar de um velório, estou dando exemplos concretos, no meio de uma pandemia que eu não podia estar presencialmente com ninguém? Como é que faz isso? Então, de repente, a gente teve missas de 7º dia, por exemplo, que eu assisti, que todos nós, acredito eu, enfim, assistimos pelo YouTube daquela igreja. Rituais de luto, por exemplo, dentro do judaísmo, que a gente tem rezas ao anoitecer e ao amanhecer, que as pessoas se encontravam na sinagoga ou na casa dos enlutados, essas rezas foram pelo Zoom. E, de repente, a gente fala, mas espera aí, será que a gente teve esse encontro e foi longe, as pessoas não se abraçaram? Sim, a gente teve esse ponto. Mas familiares das pessoas do mundo inteiro que não poderiam estar presentes, estiveram presentes naquela reunião de Zoom ou de outro aplicativo que foi usado naquela ocasião. Então, a tecnologia... E isso, será que como é que vai ser? Não sei, mas isso está presente e não vai embora mais. Não tem como. Do ponto de vista da filosofia, professor Andrei, qual que é, então, essa aderência que a religiosidade, as espiritualidades oferecem às pessoas? Andréa menciona o luto, quer dizer, grandes ritos de passagem da vida. Como que a filosofia interpreta a religião e os grandes momentos, nascimento, morte, celebração do matrimônio na vida das pessoas? O que a filosofia tem a dizer sobre isso? A minha abordagem filosófica, né, seria, primeiro, partir de um pressuposto. Eu acho que, vejam, um pressuposto que merece ser investigado, mas eu acho que é plausível, é razoável, ou seja, há condições racionais para que a gente possa aderir a isso e começar a pensar no sentido de que o ser humano é um animal de sentido, a ciência é capaz de dar sentido, né, às nossas observações do mundo, também a política é capaz de organizar o nosso espaço de convivência, e a religião, ela é capaz de dar sentido não só à vida, mas também à morte. Então, diante disso, eu diria que é possível que no futuro a política desapareça. Eu estou pensando aqui um mundo hipotético, né? Que a ciência também se desmanche totalmente, mas eu acho que se o ser humano estiver no meio de uma floresta, caminhando, escutando barulhos, eu acho que muito pouco provável que a religião desapareça. Justamente porque o homem é um animal que dá sentido às coisas, e sendo a religião e as espiritualidades sistemas de sentidos extremamente poderosos, eu diria que a religião é capaz de dar sentido à vida. Andréa, agora a gente mergulha aqui no teu tema também, né, gente? A professora Andréa Kogan, ela é uma autoridade em espiritismo e judaísmo, academicamente, e esses são pontos muito interessantes que o professor Andrei coloca sobre esses horizontes, né, de olhar para o futuro, encontrar significado após a morte. Organizar a vida, organizar. Né, comenta um pouco sobre isso, assim, essa força da espiritualidade nessa organização. Eu acho que as pessoas, às vezes, né, têm em mente, Davi, Andrei, que tudo vai correr bem na vida, que não vai ter nenhum tipo de percalço, que não vai ter nenhum tipo de incidente, ou que a contingência não vai o atingir. E aí, de repente, 100% de nós temos algum problema. Temos, seja ele uma pandemia, seja ele um divórcio, uma falência, uma morte de um ente querido. Isso faz parte de quem somos e a gente vai ter que enfrentar isso em algum momento, mais triste ou menos triste, mas você não vai passar na sua vida sem encarar a morte de alguém ou uma doença grave de alguém, só se você morar sozinho no meio do mato, mas mesmo assim acredito que você vai ter raciocínios em relação a isso. Muito bem. Às vezes a religião que a pessoa está inserida, ou que ela foi criada e tudo mais, talvez ela não dê respostas mais rápidas sobre o que será que vai ser depois. Como é que eu vou enfrentar isso? E se tal pessoa morrer? Como é que eu vou lidar? Será que eu nunca mais vou ver? Será que a morte é o fim de tudo realmente? E a minha pesquisa, na realidade isso foi uma pesquisa de doutorado, estudou pessoas que realmente foram buscar no espiritismo, em outras espiritualidades e religiões, afro-brasileiras também, candomblé, umbanda, a partir desses percalços ou das contingências da vida. Foram atingidas por uma morte brutal, ou por uma doença, ou por uma perda financeira muito significativa, e vão buscar na espiritualidade, no além, nas respostas, algo bastante concreto. Uma carta psicografada de alguém que foi embora,
uma previsão do que vai acontecer. Então, isso faz parte do ser humano. Quer dizer, será que ele está preparado para lidar com isso? Será que não está? E, dependendo da religiosidade, vai trazer mais instrumentos para ele se preparar para isso. Agora tem uma pergunta aqui, André. Me parece também que, diante disso que a Andréia coloca, às vezes a própria tecnologia se torna uma espécie de espiritualidade. Porque a pessoa vai encontrar, na tecnologia se fala hoje de colocar a mente em uma forma digital, ou seja, uma vida eterna digital. Desde os anos 50, dos anos 60, a ficção científica e mesmo a filosofia, você tem na política, na ética política, a dona Haraway, o Manifesto Ciborgue, ela fala literalmente isso, que o entrelaçamento do ser humano com a tecnologia chega em tal ponto que nós estamos hoje na era das profecias cibernéticas, quer dizer, a tecnologia, o evangelho da tecnologia, a tecnologia pode me libertar e me levar para esse além de mim? É interessante porque esse raciocínio, por vezes, pode supor que o grande problema do humano é a morte e, podendo fazer download, por exemplo, da nossa consciência, nós não vamos morrer, logo a religião é desnecessária. Eu acho que é justamente o contrário, porque, veja só, o mundo ele tem uma certa limitação, justamente porque o meu mundo tem uma limitação, porque a minha limitação é biológica. A gente olha para o nosso corpo está num processo de entropia, se desmanchando, né? É só uma questão de tempo. Bom, diante disso, eu quero postular a possibilidade de viver eternamente e a religião ela vem no sentido de me auxiliar a superar esse obstáculo. No entanto, eu não tenho mais esse obstáculo porque a minha mente ela pode migrar de uma máquina a outra. A questão é que o problema acerca do sentido permanece. Viver uma vida limitada ou uma vida infinita, o problema do sentido permanece. E eu acho que o problema é ainda maior, porque eu não terei que dar sentido para uma vida que terá 80, 90 anos. Eu terei que dar sentido para uma vida aparentemente infinita, partindo do pressuposto que quando o Sol explodir, a gente possa pegar uma nave e ir para um outro planeta. Então, veja que, nesse sentido, o raciocínio me leva a pensar que as espiritualidades elas vão permanecer no sentido de ser fundamentais para que as pessoas possam dar significado para a vida. Porque não adianta viver eternamente sem que você possa avaliar aquilo que é valoroso. E quando nós temos algo valoroso, vale a pena levantar da cama e viver o nosso cotidiano. Davi, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas foi uma discussão acadêmica que a gente teve no Labor, no grupo de morte e pós-morte, de uma empresa, se não me engano, no Japão. Um casal perdeu a filha e a empresa fez a voz dela e a figura dela, na época com 4, 5 anos, para o casal como se fosse uma inteligência artificial, que a voz permanecesse, que ela continuasse a responder. E aí você toca em questões muito profundas, né? Como é que você está negando a morte, você não está, mas quem é aquele robô ou não, quem é aquela inteligência, a voz que foi gravada da criança. Então, são assuntos absolutamente atuais. E tem um ponto que eu ia te falar, assim, o professor Andrei falou que a religião é um fato, ela continua, século XXI, nós vimos uma explosão de espiritualidade por outro lado, mas você sabe, André, que nas ciências da religião foi dito, especialmente na década de 70 e 80, que era o fim da religião. A tecnologia acabaria, a tecnociência acabaria com a religiosidade. E o que está acontecendo no início do século XXI é justamente o contrário. Há até mesmo o resgate de as chamadas espiritualidades ancestrais, de povos originários. Comenta um pouco esse fenômeno, assim, por que muitos cientistas da religião erraram tão feio nessas previsões e o que nós estamos vendo hoje? Eu também queria ouvir a opinião do Andrei nisso, porque a gente estuda muito esse fenômeno contemporâneo da religião, o que é viver a religião no século XXI, né, Andrei? E hoje a gente vê essa explosão realmente, até midiaticamente, nas redes sociais, as pessoas se colocando isso. Não só
na questão fervorosa, né? Mas assim, colocando vídeos dentro do terreiro, dentro de um centro espírita, dentro de uma catedral, dentro de uma sinagoga, falando, nossa, olha como estou religioso, como sou religioso. No Brasil, números de jovens em igrejas evangélicas, em comunidades judaicas crescendo também, né? Conversões também acontecendo. Isso não aconteceu. Não aconteceu, como o Andrei disse, a gente precisa desse sentido da vida. A religião dá organização, dá sentido, e isso não vai desaparecer. Ela aparece de uma maneira reformulada. Então, a gente estava conversando anteriormente, mas, por exemplo, quem tem, vamos dizer assim, observa esse fenômeno nas mídias sociais, por exemplo, há anos atrás, nós não víamos as pessoas falando publicamente dos seus rituais, das suas manifestações, ou do que elas, enfim, sentiam ou faziam. Hoje, isso está em todo lugar. Né? Então, por exemplo, 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, eu nunca vi tanta gente, e não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor ou preconceito, ou se é verdade ou se não é. Não é meu, né, como cientista da religião, eu não vou falar isso. É uma análise dos dados. Uma análise dos dados, nua e crua. Que estão acontecendo. Exato, não é a minha opinião, não é o que eu acho, mas a gente vê quantitativamente o número de pessoas fazendo homenagens a Iemanjá no dia 2 de fevereiro. Ficou até acima de qualquer religião. Então, independente da sua religião, você fazia a sua homenagem no mar no dia 2 de fevereiro. O que dizer sobre isso, Andrei? Eu acho interessante, né, porque o que esses autores falaram tem muito a ver com a passagem, né, do século XIX para o século XX, com autores como o próprio Nietzsche, que fala que Deus está morto, né, na obra Gaia Ciência, como se o espaço do transcendente estivesse vazio, né, e nós estivéssemos à mercê, né, da falta de sentido, e que Deus tivesse se escondido atrás da moral. Então basta uma crítica bem dura à moral que nós veremos de onde virão os valores, não necessariamente da religião. Portanto, a religião é só uma questão de tempo, é só uma questão de desenvolvimento científico, como pensava um dos grandes expoentes do ateísmo, Freud, que a religião desapareceria. No entanto, o que eu percebo é que a religião ela tem um elemento prático extremamente favorável para que ela se adapte, né, à vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo muito que eu considero muito pertinente no momento. Uma pessoa que tem um problema com álcool e ela tem uma família, 3 filhos, essa pessoa esse homem quase não vê a esposa vai trabalhar, volta, vai num culto, né? Os filhos vão para a escola, ele fica no bar o dia inteiro, quando ele volta para casa ele trata mal a esposa, por vezes é agressivo com os filhos, a esposa chama ele, olha, vamos com a gente no culto, ele nunca vai num bar, um dia ele resolve ir no culto, chega lá, tratam ele muito bem, e ele quer voltar para casa, porque ele quer beber, ele volta, continua a beber, mas chamam ele de novo, ele vai, num outro dia ele fica o dia inteiro, ele é muito bem tratado, ele vai na outra semana, ele começa a mudar os seus hábitos, para de beber, ele começa a se vestir diferente, ele não tinha trabalho, agora ele está empregado, ele não via seus filhos, agora ele vê os filhos, conversa com os filhos, cuida do filho, trata diferente a esposa. Ou seja, olha o que a gente percebe, que a religião ela tem esse elemento prático no sentido de rearticular o ethos, o espaço de convivência da família. Então, é nesse sentido que eu acredito que a religião ela permaneça, e aí é pura crença, ela pode ser verdadeira ou falsa, mas eu estou tentando apresentar argumentos que agora me motivam a pensar que a religião ela continuará trazendo possíveis saídas para esses grandes obstáculos da vida, e por esse motivo esses autores que por vezes veem a religião somente do ponto de vista teórico e esquece desse elemento prático, né? A gente não pode esquecer, como pensava o Quine, que era um filósofo analítico do século XX, ele diz o seguinte: o universo não é universidade. Então, às vezes, a gente olha, né, as coisas a partir das teorias universitárias. Olha, os professores eles estão cada vez menos crentes, por exemplo, menos religiosos. Portanto, a religião está desaparecendo do espaço de convivência. E quando a gente sai da universidade, por exemplo, eu moro em São José dos Campos, mais ou menos no mês de outubro, a gente vê uma quantidade enorme de peregrinos. Ou seja, o fenômeno religioso é algo palpável. Então, nesse sentido, eu acho que a religião ela continua a resolver
problemas ou, ao menos, postular algumas saídas que nos ajudam. Excelente, Andréa. Voltamos no próximo bloco para continuarmos esse papo maravilhoso. Futuro imediato. Estamos de volta com o Futuro Imediato, conversando hoje sobre o futuro da espiritualidade com o professor Andrei Venturini Martins, professora Andréa Kogan. Andréa, fala um pouquinho sobre novas espiritualidades. Você coordenou no Labo PUC São Paulo um projeto entrevistando espiritualidades emergentes. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. A gente, né, como o Andrei falou, essa questão, a diferença de religião e religiosidades e tudo mais, a gente vê nos últimos anos um surgimento ou até uma validação, uma legitimação de processos espirituais e de novas espiritualidades que às vezes antes ficavam meio escondidas, que as pessoas não tinham coragem de se colocar. E hoje com a mídia e com uma abertura, né, quer dizer, as pessoas com coragem, sem vergonha de falar, sem vergonha no bom sentido, de falar sobre o que elas fazem, vão surgindo coisas. Então, assim, a gente pode até entender a astrologia, que é uma coisa antiquíssima, mas pode entender como uma nova espiritualidade, mas a gente tem coisas diferentes, como o vampirismo, por exemplo, como fadas, como a religião do Harry Potter, como outras coisas que estão surgindo hoje. E aí você fala, mas isso é válido, mas isso não é válido, mas isso quer dizer... Olha, Davi, é uma coisa que a gente não tem como julgar, porque cada um sabe da sua verdade, cada um tem a sua religião para dar sentido para a sua própria vida, para suas próprias reflexões. Então, eu acho que não tem uma... isso é bizarro, às vezes para quem foi criado numa religião, enfim, tradicional, etc. Né? Mas eu acho que é muito aberto isso. Andréa traz esse ponto do pluralismo religioso, né? Especialmente sociedades democráticas são abertas às possibilidades de cultos, de diversas espiritualidades. Mas existe, acho que, um fenômeno também interessante, que é aquela pessoa que faz um self-service. Ela vai pegando um pouquinho, um sincretismo, pegando um pouquinho de cada um. Esse é um fenômeno contemporâneo, examinado. Qual a posição, Andrei? Muito contemporâneo. Eu acho que essa ideia de que há uma ênfase no indivíduo e no individualismo, no sentido de que a pessoa ela não se submete a nenhuma instituição gigante, ela não quer ficar à mercê, né, da instituição, que é sempre muito pesada. Então ela se afasta, né, das narrativas religiosas históricas. No entanto, ela não quer ficar totalmente no deserto do sentido. Então, o que ela faz? Ela contempla essa variedade que a Andréa sublinhou de espiritualidades, de religiões, e ela monta uma espiritualidade. Eu chamo de espiritualidade de gaveta, porque você retira daquela religião aquilo que você acha que é conveniente para você. O problema é que, por vezes, essas espiritualidades extremamente individualistas, elas não trazem nenhum tipo de mudança, porque a pessoa ela só absorve aquilo que ela acha que é conveniente. E aí o que você tem é uma espécie de narcisismo espiritual, né? A pessoa não muda em nada, o que é bem diferente de um fenômeno que na história existem assim, inúmeros textos sobre, que é o fenômeno da conversão. Isso já me vem na cabeça Agostinho de Hipona, né, livro 8 das Confissões, na qual ele narra, né, a sua conversão, que é uma conversão dramática, justamente porque a religião, por vezes, sugere que você tenha uma mudança de vida, uma mudança de direção. E isso não é fácil, isso é difícil. Achar que o religioso, porque a religião ela dá resposta a boa parte das suas indagações, que ela resolve todos os problemas, não, ela propõe também desafios. Né? Então, nesse sentido, eu acho que essas espiritualidades de gaveta, elas funcionam por vezes como uma espécie de mercado a fim de oferecer sentido para almas que estão no deserto. Andrei, agora tem uma outra pergunta sobre
cientistas que estudam o organismo de pessoas adeptas a práticas religiosas, espirituais. Por exemplo, vários desses estudos atestam que tem um melhor sistema imunológico do que pessoas que muitas vezes, em vários dados, a Universidade de Oxford, Harvard, Stanford, tem uma série de documentos que mostram uma propensão maior de enfrentar a depressão. Né? André, você pode comentar sobre isso também, mas primeiro o professor Andrei. Então, é interessante que, primeiro, que o fenômeno religioso ele é estudado por várias frentes nas ciências da religião. E eu acho isso extremamente valoroso, porque você tem um fenômeno e a abordagem ela pode ser psiquiátrica, psíquica, sociológica, antropológica, filosófica e fisiológica, né? Então, eu acho que tudo isso colabora para que possamos ilustrar ainda mais aquilo que a gente poderia chamar de fenômeno religioso. Agora, eu acho que o teólogo, por exemplo, ele também tem um papel, ou seja, o religioso ele também tem um papel na análise desses dados, né? Então, alguém pode fazer uma análise fisiológica, tentando mostrar que, de alguma forma, a religião ela é capaz de promover algum tipo de alteração fisiológica, mas eu acho que isso mostra que esse médico, por exemplo, ele conhece mais de fisiologia do que necessariamente de religião. Sim. Não acho que, de alguma forma, ele está falando do fenômeno religioso. E é porque eu acho que o teólogo, ele também, o religioso, ele também tem algo a dizer. Uhum. Né? Então, por exemplo, e aí só um exemplo para finalizar isso, alguém que faz uma análise psicológica da religião, por vezes, escolhe psicologia. Né? E uma análise religiosa, né, da religião, você entende a religião dentro. O problema é que quem está dentro pode estar, de alguma forma, comprometido com ela. E quem está fora não tem comprometimento. A questão é como abordar. Eu diria que o fenômeno religioso é um fenômeno de difícil abordagem. Uhum. Andréia. Eu acho que essa abordagem, ela nos ajuda, ela nos legitima também para a gente continuar nossos estudos. Por exemplo, tem vários estudos aqui, aí eu vou citar um de um grupo da Universidade Federal do Juiz de Fora, o NUPES, que estuda espiritualidade, ciência, fenômenos psíquicos, experiências anômalas, etc., com psiquiatras, com pessoas que estudam fora do nosso âmbito das ciências da religião, digamos assim, né? Estudam por outro viés, como o Andrei falou. E é exatamente isso, Davi. Então, tem pesquisas que, por exemplo, analisam como é que é o cérebro dos médiums. Como é que isso funciona, né? Isso ligado à religião. Então, você tem que ter uma crença, digamos assim, naquele médium, naquele mediador entre o além e o aqui, né? Outras questões, então, por exemplo, se você fala para dentro do judaísmo, que é a minha área de pesquisa, havia um filósofo judeu falecido em 1972, o Heschel, que ele falava assim, o mal nunca será o ápice da história. Nós não nos permitimos perder a esperança. É proibido perder a esperança. Isso quer dizer que, mesmo nos momentos mais terríveis, e se a gente começar a elencar os momentos terríveis da população judaica, a gente fica aqui 3 horas falando. Mas, enfim, em momentos do dia a dia também, é proibido perder essa esperança, né? A esperança tem que fazer parte, é como se fosse um mandamento, digamos assim. Então, isso, com certeza, vai influenciar no tratamento de uma doença. Sim. Né? No enfrentamento, no lidar com a família e na própria cura, digamos assim. Né? Obrigado, Andrei. Obrigado, Andréia. Puxa, que papo legal. E terminamos com esperança. Esse foi mais um episódio de Futuro Imediato. Eu te espero no próximo programa.